Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast e com muita alegria. Hoje eu estou com uma querida amiga, uma pessoa muito importante aqui na caminhada. A Dai, que chegou até nossas vidas por um lindo propósito. E, gente, ela vai se apresentar, com certeza, da melhor forma possível. Mas eu já te adianto que se você ficar até o final desse programa, você já vai receber um bônus maravilhoso, até porque hoje o assunto aqui é saúde, é espiritual, nós vamos falar de fé, mas nós vamos também falar de alguns desafios que toda mulher e talvez todo homem aí encontre no decorrer dessa vida saudável. Então, fique à vontade, Dai, pode se apresentar, minha querida. Boa tarde, eu sou a Daiane Bueno, casada, não tenho filhos ainda, tenho vários filhos espirituais, mas o Senhor ainda há de nos dar um filho. Amém. Hoje eu sou personal trainer e eu atendo nas academias, dentro dos condomínios, gosto muito do treinamento funcional, gosto muito do treinamento funcional ao ar livre e sou cristã. O que mais eu posso falar sobre a Dai? Eu vou ajudar ela aqui, ó. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a história da Dai antes de tudo. Nossa. Dai, fala pra mim. Ó, até porque a nossa história aqui, ó, ela tem 20 anos, tem, Dai? Mas conta pra mim, minha amiga, de todas as suas experiências de vida, desenvolvimento, como que talvez você chegou, como que um dia você teve esse olhar para a educação física? Para a educação física. Vamos lá. Eu, com mais ou menos 13, 14 anos, eu tinha um problema muito sério no joelho, que era instabilidade patelar. Então, eram nos dois joelhos. Instabilidade patelar, basicamente, é quando o joelho se desloca, né? Ele sai do lugar. Então, eu jogava bola, tinha um time na fase da escola. Lembro? E arrasava, gente. Anos atrás. Uau! Então, meu joelho saía muito fora do lugar e o meu fisioterapeuta, na época, me instruiu a fortalecer. E aí, naquele tempo, eu olhava os professores de educação física nas salas, não julgando todos, mas eu falava, eu preciso ser boa nisso aqui, para ajudar pessoas a fortalecer, a ter qualidade de vida, autonomia. Para eu fazer o que eu amava, que era jogar bola, eu precisava fazer o que eu não gostava muito, que era o fortalecimento. Então, já nasceu há muitos anos atrás. Sim. E as coisas foram acontecendo, fortaleci, não precisei passar por um quadro cirúrgico, graças a Deus. E ao longo do tempo, as coisas foram se encaminhando, né? Sim, sim. Eu acho incrível a forma como aonde a gente é curado, nós nos tornamos curativos, né? Exatamente. Aonde áreas que a gente tem uma experiência um pouco mais profunda e aí, talvez ali nessa lesão você começou a perceber, nossa, o quanto isso é útil, o quanto isso é importante e ali já desenvolveu um amor. Sim. Ok, mas como sabemos que nem tudo são flores, quais foram os desafios? Grandes desafios. Então, ao longo do tempo, né, eu trabalhei com diversas coisas e o sonho existia, né? Poxa vida, eu inicialmente pensava na educação física, mas aí eu fui me encontrando, eu acho que eu vou ser psicóloga. Uau. Depois de um tempo, não, eu gosto de serviço social também, mas me converti no meio do caminho, então fui ouvindo a voz de Deus. E aí Deus começou a me lembrar das suas feridas, hoje saem poder para curar. E aí eu lembrei da lesão passada e falei, acho que o Senhor me quer na área da saúde, não só no serviço social, né? Uau. Que também caminha junto hoje e isso pode ficar para um outro momento. Mas trabalhei muitos anos na área hospitalar, acho que uns 7 ou 8 anos, entre Albert Sabin, Hospital Novo Atibaia, eu gostava muito da área da saúde, né? Então, ali trabalhando com os médicos, tinha uma urgência, uma emergência. Doutor, eu posso dar uma olhada? Olha, então, eu fui me interessando. Curiosidade de saber. Era fratura do quê? Fratura de fêmur, fratura... Uau, era uma fratura exposta. Então, eu comecei a me identificar com aquilo. E mesmo trabalhando no administrativo, o Senhor me deu essa direção, então eu comecei a estudar. E aí, na educação física, né, são 4 anos para graduação. Meu Deus. Então, ao longo desses 4 anos, os médicos já me instruíam, já vai fazendo cursos de capacitação junto com a faculdade. Uau. Então, eu já fui fazendo tudo junto. Então, me mergulhei ali em fisiologia, cinesiologia, biomecânica, anatomia da musculação. Então, hoje sou especialista dentro disso, através de muitos estudos, né? Os desafios vieram porque, logo depois dos estudos, todo mundo passa pela fase do estágio. E aí eu precisei me desligar do hospital
para ser estagiária 100% na educação física. E aí Parabéns. você renunciou. Como Aí que eu foi? renunciei. Choro. Só um pouquinho de lágrimas. Choro. Precisei renunciar, eu não, eu tenho muitos vínculos dentro do hospital até hoje, né? Então, conversei com a minha liderança ali, com alguns médicos, diretores, e eles me falaram assim, Dai, se eu não soubesse que você é uma mulher de oração, eu iria falar que você está louca de pedir as contas e sair. Meu Deus. Mas eu tenho certeza que Deus está te chamando. Então você vai, se um dia não der certo, você volta. E para a glória de Deus, deu muito certo. Aqui já estamos, 6 anos depois, 7 anos depois, já se passaram. Então, quase revelei a nossa idade, inclusive. Né, então, deixa abaixo, minha amiga. Olha, a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas Dai, como que foi a construção, então? Veio a renúncia, como nós já sabemos, é clichê, mas sem renúncia não tem crescimento, gente. Zero. Não tem desenvolvimento. Não tem. Mas eu já sei, é claro, um pouco dessa história maravilhosa da Dai, mas o que eu acho muito interessante em todos os teus processos é a tua obediência, primeiramente à voz de Deus, correto? Sim. Então conta um pouquinho para nós sobre isso. Quando eu saí do hospital, Jaque, meu esposo falou assim, essa é a voz de Deus, então daqui para frente eu assumo e você vai viver o estágio, porque não vamos falar de valores, mas para quem já passou por um estágio, sabemos que é desafiador financeiramente falando, né? Então, meu esposo falou, você vai viver isso. Porque todas as vezes que o céu libera para nós um propósito, a terra, ela nos mostra uma necessidade. Então, Deus me mostrou um propósito através da educação física. E aí a terra falou, olha, mas a sua necessidade é pagar a faculdade, sua necessidade é manter os seus cursos, como é que você vai pagar isso? Só que se eu não renunciasse à saída do hospital, eu não ia conseguir ser uma boa estagiária, uma boa estudante na faculdade. E aí meu Deus, é verdade. Se o céu liberou um propósito, eu não vou me render à necessidade. Meu Deus, que porque se nós nos guiarmos pelo propósito, o céu, ele basicamente supre a nossa necessidade. Todas. Agora, se você se guiar pela necessidade, ela vai matar o propósito. Uau. Então, acabou que o meu esposo falou, daqui pra frente eu assumo, vamos nessa. E aí eu comecei já, que fiquei no estágio, o CREF nos liberava 4 horas por dia, eu me sentia inútil. Poxa, eu só trabalho 4 horas por dia e estudo. E agora? Acostumada a trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, né? Então, fui entendendo, e aí esse foi um dos grandes desafios. Eu só posso abrir uma janela aqui para esse esposo. Esse esposo tem que ser honrado ao vivo, Sim. gente. Maridos, é sério, olha a importância de um marido que ouve a voz de Deus. De um marido que tem um discernimento espiritual. Meus aplausos aqui para o marido da Dai. Sim. Porque assim, mulher, agora o recado é para você. Se você é casada, se o Senhor te deu um marido, minha querida, esteja debaixo dessa cobertura, esteja debaixo dessa orientação, dessa voz. E se talvez você tenha avançado um pouco o sinal por alguma disfuncionalidade aí, volte para a tua posição e deixe o seu marido no lugar dele. Sim. Porque Deus sabe como usar os nossos maridos, né? Às vezes nós precisamos permitir, né? Sermos permissivas. Mas como foi importante, porque você me falando, foi um virar de chaves. E tem muitas mulheres que falam, mas o meu marido tá lá na dele, não fala. Mas a gente vai assumindo, a gente vai invadindo. E isso é só uma observação, mas eu acredito que é muito importante. Porque nós, muitas vezes, vulneráveis, na dor, nós não enxergamos a grande potência que nós temos dentro da nossa casa. E é só olhar pro lado. É o marido. Eu acho lindo, porque o olho dela brilha quando ela fala dela. Isso é lindo, gente. Isso me toca. Pode uma continuar. Observação, não, até dentro disso, né? Desse contexto. Quando ele falou, olha, daqui pra frente... Eu assumo, eu vou trabalhar dia e noite se precisar e você vai viver isso com qualidade. E foi exatamente o que ele fez. E foi uma bênção. Aí a pessoa tenta não chorar, né? Porque fala do marido, é lindo demais pra mim. Mas nós não imaginávamos, nós não tínhamos 2% de noção do que viveríamos, por exemplo, agora já na área, agora já formada, agora já atuando. Então, por exemplo, hoje, o meu esposo, ele também é autônomo. Ele trabalha também por conta própria e hoje eu consigo conciliar a minha agenda 100% com a dele, mas 100% e 100%, então nós estamos sempre juntos, né? Ele basicamente trabalha comigo, nós temos uma empresa
Que né? lindo. A Dai hoje não é a Dai Bueno Personal Trainer isolada, nós temos uma empresa, Juntos. né? Então nós temos juntos. Então é glorioso, assim, é bondade de Deus quando existe uma voz sobre a casa e não, talvez não seja para todos. Talvez dentro de um casal, cada um tem uma profissão e tá tudo bem, a casa vai prosperar do mesmo jeito, Perfeito. né? Perfeito. Mas dentro da minha história, para a glória de Deus, hoje eu consigo trabalhar com ele e é uma bênção. Testificou dessa forma. Olha que coisa E é uma linda. bênção. E Dai, mas vamos lá. Aí nos seus avanços, Sim. pós-estágio, como que foi? Porque existe muitos argumentos em relação a isso. A pessoa, ela se dedica. Eu escuto muitas pessoas que me falam mesmo, nossa, Jaque, tem muita coisa que não é ensinado Sim. dentro de uma universidade, não é aplicado ali, não tem uma prática. Não. E aí você vai e você precisa lidar com os Sim. reais desafios, Sim. os reais gigantes aí. Como que Sim. foi, Dai? Pós-estágio, seus avanços, como que foi para você? Para mim, tudo tá muito atrelado a dom, né? A chamamento. Perfeito. Assim, ninguém nasceu por nascer. Aconteceu um acidente, nasceu a Jaqueline. Não. Deus te projetou com um propósito, com um dom, com um caráter, com um perfil, né? Então, dom com talento. O talento que a Jaqueline tem, talvez a Dai não tenha. Então, dentro da educação física, quando estagiária, eu fui entendendo onde eu iria me encaixar melhor. Eu já sabia que eu tinha amor pela musculação, porque o joelho já tinha dado sinais há um tempo atrás. Então, aprendi a gostar da musculação, como uma dipirona. Ai, que delícia! Não, mas era o necessário. Então, eu precisava gostar da musculação. Uau. Mas ao longo do estágio, né, ao longo dos anos, eu passei pelo treinamento funcional, eu dei natação para infantil, hidroginástica. Gente. Então eu fiz muita coisa durante o estágio. Coisa linda. E ali dentro eu falava, Deus, o meu coração precisa pulsar, eu tenho que sentir no meu peito onde é que o Senhor me quer. E a voz do Senhor era muito estridente, era muito alta sobre onde Ele me queria. Os seus pés, eles estarão em alguns lugares. Então, para mim, também foi um desafio escolher, porque eu amava todas as áreas. Meu Deus, né? Então, eu fiquei 1 ano com a hidroginástica, quando eu precisei renunciar, foi outro choro. Ah, imagina. Outro luto da Entendeu? licença. Outro luto, Exato. mas não dá para abraçar tudo. Quem faz tudo não faz nada. Não faz nada. Né? Então, isso. precisei abrir mão, então fiquei só com a musculação e o treinamento funcional, que é o que eu tenho um amor e uma paixão e me dedico hoje. Me especializei nisso e nisso estou. Mas nessa fase do estágio, já que tudo gira em torno de obediência e renúncia, né? Como começamos lá no início. Ô, Dai, você falando desse jeito, que nada é por um acaso, que todos têm um dom. Sim, sim. Assim, eu não sei como você experimenta. Eu procurei experimentar de uma forma onde eu entendo que a minha profissão, ela é uma ferramenta muito pequena diante do propósito que Deus tem. Então, eu já que sempre penso que eu não trabalho com uma agenda marcada com pessoas que estão vindo por uma agenda, mas por pessoas que estão se achegando por um propósito. Exato. Então, assim, eu sempre carrego algo comigo que não é sobre as multidões, é sobre vida e uma vida sendo impactada, sendo transformada, recebendo algo que ela não fazia ideia, mas que chegou no tempo certo, no momento certo. Então, assim, eu queria que você também falasse disso, porque eu sei que a gente compartilha muito das mesmas ideias. E isso é incrível, não é, Dai? Maravilhoso. Fala pra mim, o seu público foram todas chegando por um exclusivo, porque eles pensam que, eu vou lá porque a Dai é boa, eu vou lá porque a Dai foi muito bem indicada, e a Dai vai me ajudar com essa lesão. Mal sabe, inocente, o que está chegando. Então, explique para nós. Você sabe, Jaque, que algumas alunas, eu tenho uma até, Aloha Borelli, o nome dela, preciso citar esse nome. Olha, que linda. Aloha é um testemunho, queria aqui fazer menção, porque a Bíblia fala para dar honra a quem honra, né? Uau. Aloha eu era estagiária na academia, e a Aloha falava assim, olha, eu quero fazer personal com você, consegue liberar um horário para mim? Só que o CREF não libera, não vou falar sobre parte burocrática, mas não dá para estagiário ser personal, ele precisa ser habilitado, né? Ele precisa estar com o CREF. Tempo, né? Tem tempo, não dá para plantar o tomate na segunda e colher na terça. Há tempo para todas as coisas. E eu falava isso para a Aloha, olha, eu tenho um princípio, né? Eu sou cristã, então eu não consigo passar por cima das leis. E ela falava, tá tudo bem, eu vou esperar o tempo certo.
A Luha foi uma aluna que esperou, acho que mais de 6 meses. Ela foi uma das minhas primeiras alunas de personal. Uau. É minha aluna hoje, maravilhosa, amo. Mas ela esperou, porque ela falava, Dai, que conduta é essa? E a partir disso, tivemos muitas oportunidades de falar sobre quem é Jesus, sobre cura interior, sobre a cura externa. Então, esse é o caminho, né? O primeiro impacto, acredito que seja a nossa postura. Quem somos? Não está em xeque, não tem valor, ela é inegociável. Esse é o primeiro ponto. Então, os alunos chegam, né? Aloha, te amo. Que tudo, Aloha. Mas, Já te admiro, Aloha. Maratonista linda, linda. Meu Deus. Mas os alunos chegam realmente com essa intenção. Olha, Dai, eu tenho um laudo médico, o doutor me pediu para te passar, e aí vem ao educador físico. Eu sempre olho, respiro, dou um sorriso e falo, mestre, agora é contigo. Eu tenho base, sabe? Eu entendo do assunto, ou eu vou estudar um pouco mais para entender sobre tal lesão, tal necessidade, mas o foco principal é sempre levar para próximo do Criador. Então, a criação, ela precisa conhecer o seu Criador. Seu Criador. Isso é fato e é incrível, Dai, porque assim, eu já tive experiências de ficar assim, pensativa. Sim. Pessoas se chegaram e eu ficar, nossa Deus, por que essa pessoa está aqui hoje? Sim. Eu sei, ela veio procurando um serviço, ela quer entender algumas áreas, mas o que mais? É exato o que ela precisa te conhecer. Sim. E eu creio que talvez esse está sendo um grande momento específico para isso. Sim. E ali a gente vai buscando no discernimento. Sim. E você sabe, Jaque, que muitas vezes se aproximam alunos de mim que já são cristãos, que já conhecem o Senhor. E aí eu já ligo uma segunda lanterna, porque eu falo, bom, então não é um ateu, né, que precisa conhecer o Senhor. O que o Senhor precisa fazer? Então, nós não só entregamos, eu recebo muito dentro da minha área. Que lindo. O Senhor usa muitos alunos meus, mulheres de fé, mulheres de oração, sabe, Dai, eu já vivi isso. Se eu for citar nomes, talvez eu vou pecar, porque são muitas, né? Mas eu já vivi isso. Eu tenho uma aluna, Karina, linda, maravilhosa, já me falou, Dai, passa em casa, porque eu tenho uma coisa para te dar. Eu cheguei lá, ela fez uma mesa posta. Ai, meu Deus. Então, ela não ia treinar. Então, o Senhor também usa os encontros para nos acolher. Então, a gente prega o evangelho, mas nós também recebemos muito. O cuidado de Deus. O Senhor sonda e conhece nosso coração. Ele sabe, tipo, ó, minha filha, hoje você tá meio capenga. Eu vou enviar... Acontece. Eu vou enviar um socorro dos céus para tua vida. Sim. E não vem em formato de anjo. Não. Vem em formato de gente. Pessoas. Porque Deus usa pessoas. Exatamente. E é lindo porque às vezes um simples gesto de tipo, ai, você tem aquele olhar de gratidão. Sim. Ai, Dai, você tem me ajudado tanto. Deixa eu te dar um café. Que eu vou te servir um café. E viu, Dai, você está nas minhas orações. Eu amo receber esse presente. Quando a pessoa fala, já que eu tenho orado por você, eu falo. Não precisa me dar mais nada, né? Ó, te amo, você tem mesmo. meu coração. Mas, gente, nessa caminhada, Dai, de fé, saúde, de propósito, olha que linda, olha que conversa maravilhosa. Nós sabemos que tem o desafio da esposa. Sim. Tem o desafio daquela que precisa ficar um pouquinho na solitude. Sim. Daquela que tem um lar para cuidar e que, por sinal, tem sido referência aí nos stories. Pausa para seguir o Instagram aqui agora. Por favor, qual o seu Instagram, Dai? Daiane Bueno. Daiane Bueno. Isso. Vocês sigam o Instagram da Dai. Porque ela tem inspirado muitas pessoas por lá, gente. Sim. E ela dá dicas de alimentação. Rotina, vida real. É vida real. Vida Até real. como armazenar, tudo ela tá lá, ela tá fazendo e a gente tá se inspirando em tudo. Eu, pelo menos, observo tudo. Fala pra nós, Dai, como que tem sido toda essa organização? Organização, de fato, ela precisa ter prioridade, né? Na minha casa, eu tenho como prioridade organizar, assim, a semana. Não fazendo uma agenda categórica de que tem que ser assim, porque senão rola uma frustração. Perfeito. E a autocobrança é um perigo, né? Grita. Você sabe bem mais do que eu nessa área, Grita. mas a autocobrança pode nos adoecer, então é um perigo. Então, eu, como mulher dona de casa, hoje, eu não tenho... Eu até brinquei com meu esposo esses dias. A moça que passa roupa, ela vai chegar, tá atrasada. Mas ela vai chegar, calma, tá tudo bem. Adorei. A moça que vai fazer a comida, ela falou que chega um pouco mais tarde hoje, mas ela chega. Eu não tenho hoje uma rede de apoio a não ser o lindo do meu marido.
Então sou eu que lavo, sou eu que passo, sou eu que cozinho. Ainda tô crendo que o Senhor vai levantar esse tempo. Tá em nome chegando, de ó, Jesus. tá pertinho, tá pertinho. Amém, Senhor. Amém. Mas eu não tenho, então eu me organizo. Então, como é que eu faço? Dai, como é que você faz isso, né? Eu retiro a sexta-feira à tarde para dar conta dos alunos da consultoria online, para conseguir responder todo mundo, montar cronograma de treino. Então, aos sábados, eu faço a minha própria vida, então eu cuido de mim, do meu marido, tempo de qualidade, Netflix, hidratar um cabelo, não fazer nada, ficar mais ausente das redes sociais, do Instagram, porque isso também é maravilhoso, né? Nós estamos viciados em dopamina, e isso também é muito sério, mas pode ser um assunto para um outro momento. Perfeito. Mas eu organizo. As comidas normalmente eu organizo de domingo. Domingo é dia de culto, então eu já acordo cedo, organizo as comidas, organizo as frutas da semana, compramos marmitas de vidro, então eu já vou porcionando. Meu esposo também come muito bem, graças a Deus. Então eu preciso separar tudo, então eu organizo comida, Jaque. Legumes já cortado no congelador, fruta cortada. Normalmente, eu não costumo deixar, né? É tudo pesadinho já, com a gramagem certa, mas eu deixo em grandes porções, então é só pegar ali e coloca na balança, é isso. Feijão, já cozinha, já congela também. Então eu tenho uma rotina, eu preciso organizar a rotina. Eu vou dar ênfase a algo que você falou que eu acredito que é muito importante e não pode passar batido aqui, gente. Como ela falou, a organização, ela parte de uma prioridade. Prioridade. E sempre vai existir duas possibilidades. A primeira possibilidade é de você ouvir a voz sabotadora. A que te diz, a que te mantém lá nos pensamentos depreciativos. Ah, eu não consigo. Por que eu, pra mim nunca dá certo, mas para dar e dá certo. Ai, nossa, mas eu não tenho tempo. Ai, é uma correria. Então, essa é a primeira possibilidade, você ouvir essa voz. A segunda possibilidade, só existem duas, pessoal. A segunda é você ouvir a voz fortalecedora, aquela que diz, opa, você consegue. Vamos pra cima? Priorize, se organize, que você vai conseguir. Então, eu vejo que muitas pessoas, muitas mulheres estão refém dessas vozes. Sim. E alimentando sempre a voz sabotadora. Sim. E aí ela pensa, não, mas a Dai é personal, ela tem que fazer, ela tem que ter esse estilo de vida. Mas a Dai, para mim, ela é um exemplo, referência de saúde. E eu acho que é uma coisa que todos precisam. A saúde é o principal. Né? Sem saúde, você não faz nada. Uma pessoa com enxaqueca, ela não consegue se expor à luz, por exemplo. Então, ela perde a qualidade de vida. Né? E a saúde começa onde? Na organização. Em casa, eu costumo falar pro Léo, como eu amo o cheiro da limpeza, da casa organizada, os sapatos limpos, uma pia organizadinha. É renúncia o tempo todo. Para manter a saúde em ordem, eu preciso manter uma organização. Mas o pilar disso se trata em renúncia. Eu também quero dormir, às vezes, 10 horas, dormir mais cedo, sabe? Repousar. Não consigo, porque eu preciso organizar a pia. E acho não, né? Acredito que o ponto-chave, Jaque, é aprender a distribuir. Porque muitas mulheres estão cansadas e se sentem pesadas, exaustas. Eu não tenho tempo para treinar, por exemplo, porque eu tenho que lavar, passar e cozinhar. Calma, quem mora com você? Amor, você consegue trocar o lixo pra mim? Perfeito. Filho, quantos anos você tem? 11? Opa, já consegue arrumar a cama. Você consegue ajudar a mamãe? Não é uma escravidão, sabe? Vamos lá, vamos junto. Acho que a família caminha junto. Dai, mas eu sou mãe solteira, eu sou mãe atípica, eu moro sozinha. Se você não se priorizar, certamente as outras coisas vão te derrubar. E, de certa forma, isso está totalmente ligado à raiz emocional. Nossa, muito. Então, a vivência... Qual foi a sua vivência, mulher? Qual foi a vivência, talvez, de um lar onde a mãe, talvez uma mãe solo, mas até tinha um pai, mas um pai ausente. Enfim, aquela mãe que sempre precisou dar conta de tudo. Aquela mãe que... ela teve que carregar menino, trabalhar, fazer tudo. E aí você se inspirou, mas de uma tal forma tão exagerada que você não consegue nem perceber o quanto você está se mantendo fiel ao padrão. E aí eu percebo que, às vezes, é um pouco mais confortável eu me manter fiel ao padrão e me colocar nesse lugar de super-heroína que não existe, ok, mulheres, do que propriamente eu ser humilde e reconhecer que está tudo bem romper padrões, que vai ser difícil, como a Dai falou, tudo volta para a renúncia, mas antes da renúncia vem a decisão. Se você não decide,
nada acontece. Então, assim, e aí quando eu decido romper, vai ser desafiador. Mas eu não só vou aprender coisas novas, mas eu vou desenvolver maneiras, como a Dai bem colocou. Fulano, peraí, tem um maridão nessa casa. Vem cá, maridão. Esse serviço é seu. Filho, esse serviço é seu. Eu vou estudar. Sim. Eu acompanho algumas empresárias, eu acho incrível, mas tem coisas que a gente vai fazer uma conta das simples e a gente observa que dependendo do seu dia, do seu faturamento, às vezes é custo-benefício você colocar uma pessoa para te auxiliar ali, pagar talvez o dia dessa pessoa e você está ali produzindo. Não é luxo, né? Não é vaidade. Imagina. Não é vaidade. Não é vaidade, é uma necessidade, até porque, como a Dai bem colocou, tudo parte da organização. Tudo parte da organização. Porque a sua casa é a sua vida, ela representa a sua vida. Uma casa bagunçada. Gente, eu vou deixar uma observação. Não levem no tom de palhaçada. Por favor, me levem a sério nesse momento. Mas, querida, não escute aquela amiga que não limpa a casa. É isso. Não escute. Não é amiga, já. Começa vamos abrir, já nem é amiga. A gente já vai na Discord aqui agora. Porque às vezes a pessoa ela quer arrumar muito a casa dos outros, mas a dela está um caos, a dela está caótica. Fala dele. Isso nem é casa física. Então, exato. Daí, ótimo. Amei o fundinho aqui, ó. Gente, por favor, vamos entra um pouquinho nesse mérito aqui que eu acho que é relevante, Dai. Eu acredito, Jaque, que as palavras corretas, os bons conselhos, sabe, as boas conversas, as boas trocas, elas norteiam muitas coisas da nossa vida. Perfeito. Né? Muitas coisas. Então, a palavra fala assim, olha, se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá a todos deliberadamente. Perfeito. Então, toda vez que eu tô em uma roda de conversa que começa a ficar meio estranho, fora do meu princípio, fora daquilo que eu acredito, não só a Dai como casamento, que fofinha, não, mas princípio básico da vida. Então, toda vez que eu tô numa roda de conversa, começa a ficar meio estranho, eu começo a proclamar a palavra de Deus para mim, para Dai. A palavra de Deus diz que aquele que precisa de sabedoria, esse peça ao Senhor, Senhor, tá estranha essa conversa, que esse mau conselho, ele não ocupa espaço na minha mente. Porque se ele me pega no dia mal, é mesmo, o marido não ajuda? Ah, claro, tá vendo? É só você parar de fazer. Se você deixar de fazer comida por uma semana, ele já vai perceber quem você é. Tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus. A voz da discórdia. E isso vale para tudo, Jaque. Isso vale para recursos, isso vale para tudo. Então, precisamos tomar certo cuidado com, até mesmo falando da minha área, por exemplo, né? Idolatria ao corpo é pecado. Ai, que lindo. Meu Deus, adorei. Então, no meu nicho de trabalho, é muito comum. Veja, já me perguntaram assim, daí você não tem vontade de ser daquelas marombas que tem um músculo grandão? Eu falei, como eu vou ser educada nesse momento, Deus? Mas eu falei, olha, óbvio, tenho, todo mundo treina para ter um shape bonito, né? Mas naquele momento eu entendi que não era um conselho santo, não era um conselho sábio. Então eu agradeci, mas eu falei, olha, o que eu preciso hoje para manter o meu casamento saudável, o meu chamado caminhando, funcionando e a minha vida bem, é ter saúde. E isso, com muita humildade, eu tenho. Né? Eu tenho disposição, tenho ânimo, tenho força. Então a gente tem que tomar um certo cuidado de, é melhor se você... Não tô aqui falando já que seja um problema, tá? Okay. Ser uma maromba, ser linda, mas não até nada porque você lida com algumas. Porque é a questão da individualidade. Sim. Cada um vai assumir a sua autorresponsabilidade, cada um vai acreditar naquilo que pensa e tá tudo bem. Só que você respeita por ser madura, ser da área, mas não absorve. Isso não é o meu Deus. Que lindo! Não é o meu Deus. Então, idolatria ao corpo muito é pecado. Bom. Gente! Idolatria é pecado, né? Mas falando da minha área já, que eu estou aqui. E com a crescente da inteligência artificial, trazendo então um pouco para minha área, nesse contexto, tá? Com a crescente da inteligência artificial, elas estão se vendo na inteligência artificial. Então, elas tiram uma foto, mandam lá para o chat, ele vai realizar ali, vai fazer toda uma análise, vai falar o tipo de sobrancelha, ele vai montar um corte de cabelo, uma cor e um corpo perfeito. E aí, a pessoa ela não se enxerga. Isso é um problema,
perigoso. ela não se Isso é um veneno enxerga. pra alma. É um veneno para a alma que vai afetando todas as áreas. A pessoa, daqui a pouco, ela está toda fragmentada. Sim. Ela está perdida dentro de si. E assim, é triste, Dai, porque às vezes parte de um filtro. Já parou para pensar? Sim. Às vezes um filtro foi algo que com o tempo, agora deixando um testemunho breve, eu tive épocas, principalmente nesse início de Instagram, quando a gente começa a mexer, ver os recursos que tem, a gente se anima. Sim. Aí eu ficava, nossa, eu prefiro com certeza esse filtro maravilhoso. E eu não estou aqui criticando, mas ali sempre ouvindo pessoas, sempre tentando auxiliar pessoas a saírem da dor. Eu vi o quanto esse negócio da imagem pega, porque o corpo é imagem, é Sim. vitrine. E aí eu percebi, poxa, meu, como isso ganha espaço no nosso coração de forma tão inconsciente. Sim. Nós não percebemos, mas quando observamos, já estamos imersa nesse mundo onde nós mesmos estamos nos selecionando a melhor forma de nós. Então, porque no filtro você vai ter várias DAI, né? Se parar para Olhos pensar, verdes. tem a DAI de olhos verdes, Sim. tem a DAI bronzeada, tem a DAI... Sim. Então, assim, poxa vida, Precisamos mas tomar eu cuidado. sou uma. Então, eu já que o testemunho breve era esse, eu tive que ir me desprendendo, porque eu falei, opa, Quem sou eu? parece que já é automático. Você entra nos stories Procuro e seleciona um filtro antes de aparecer para o pessoal e mostrar quem é você. Sim. Então, gente, olha que lindo. Ai, eu fico assim, abismada, porque é corpo, alma e espírito. Exatamente. Tudo interligado, tudo agindo Tudo no caminha mesmo junto. tempo. Sim. Porque aquilo vem a idolatria do corpo, que acionou a minha imagem, que mexeu com o meu mental, porque aí vem a indignação, vem a insegurança, aí vem os sentimentos de inferioridade. Muitos. E aí afeta o quê? Abala o quê, gente? A minha fé. Então, corpo, alma e E espírito. caminham juntos. Tudo, o Não tempo tem. todo, tudo interligado. É isso. Lembra, no início nós falamos, né, sobre toda vez que temos um propósito, vem junto uma necessidade, né? Então, por exemplo, em um evento como esse, poxa, tem um propósito, vamos lá, com a Jaque, que especial. Perfeito. E aí, qual é a necessidade? Nossa, eu tenho que estar linda, né? Jaque, qual roupa eu preciso usar? Vai de você. Você me respondeu isso. Isso. Vai de Dai. Vai Jaque, de qual Dai. roupa eu preciso usar? Vai de Dai. E Isso. aquilo eu falei, uau. Se a gente não Adoro. tiver antenada, Meu Deus. toda vez que tiver um propósito na sua vida, a necessidade vai roubar quem você é. Ela rouba. Entendeu? Atenção, Precisamos Deus. tomar cuidado. Tem um propósito de Deus aqui. E a Perfeito. necessidade de aparecer lindo. Ai, sabe? Você já quebrou no início, você nem sabia disso. Nem Você sabia. falou, vai te dar. Bem ao vivo. Falei, vem de Dai, porque eu Dai. adoro, eu amo, Então, né, essa acredito questão. que isso poderia ser mais falado. Sim. Sejam vocês, se respeitem, sabe? Não dá pra treinar na academia, treina na casa. Poxa, eu não consigo estar o tempo todo dando conta da casa inteira. Respira, sabe? Solta os ombros. Calma. Perfeito. Se Respira escuta. fundo, se Não perca a sua escuta. identidade, né? Ah, gente. Então, tudo vai lá, tomar cuidado com o conselho, organização. Organizar não é só deixar a gaveta de meias bonita. Organizar, administrar as próprias emoções, Perfeito. De dentro né? pra fora. De dentro pra fora, organizar o que Sempre. eu sou, priorizar. Você acha que eu queria estar com, poxa, um monte de WhatsApp pendente? Não. Não, Eu também queria dar conta de tudo. Não dá para dar conta de não tudo, dá. né? Então, Não. priorizar o que é prioridade e organizar com renúncia. Respirando fundo, um dia de cada vez, dia e de cada vez. vivendo e nos permitindo. Sim. Eu sempre tenho dito isso nos meus atendimentos, tem se tornado um dilema aqui. Hoje, melhor do que ontem, sempre. Ponto. Esse é o objetivo. Mulheres, homens que estão nos assistindo, hoje melhor do que ontem, sempre. Porque a gente, infelizmente, nessa era, a gente não vive o hoje se frustrando com o que não fez, com o que não fez ontem. Sim. E receosa, preocupada, ansiosa com o amanhã. Então, não. Lindos, amados da minha Não. vida, não se distraiam Sim. nessa autossabotagem. Pensar no amanhã é excesso de. Tá preso na ansiedade. Está preso. E Excesso do amanhã é
Perfeito. E, gente, a Dai, pelo que vocês já entenderam até aqui, é corpo, alma e espírito. A Dai, ela trabalha o interior, ela observa, ela tem essa questão da escutativa, Amo. né? Ela Sim. tem ali, ela é diferenciada porque ela não só vai lidar ali com a parte da saúde em si, eu Sim. falei isso para ela um período, porque eu vejo ela muito à frente, eu vejo ela, observo nela essa questão do chamado, como Sim. ela bem colocou aqui, e esse chamado é completo. Então, princípios de sabedoria. Não é somente sobre uma entrega, é sobre uma escuta, é sobre uma estratégia, uma forma como você aplica. E, Dai, eu quero mencionar aqui o seu trabalho em si. Sim. Eu gostaria muito de dar ênfase o quanto você tem se desenvolvido, o quanto você tem replicado tantas bênçãos, não só nas vidas, transformando vidas, como você tem feito ao seu redor, mas, assim, a começar em você, Dai, porque eu vejo que é uma plataforma, olha, gente, ela simplesmente vai, cresce, avança e se permite. Sim. Fala um pouco desse estágio para nós, porque daqui a pouco tá chegando o bônus. Calma, daqui a pouco tá chegando. Quase lá, né? Quase lá, gente. Olha, Jaque, quando eu comecei a cuidar da Dai, já estava professora, já estava atuando, cuidando de vidas, né? Uau. E tem até um antes e depois do meu Instagram, e eu olhei ele esses dias e falei, meu Deus, cara, porque eu fazia muito escutativa com a Jaque, mas não fazia escutativa com a Dai. Meu Deus, que né? Então eu não escutava e não me respeitava. Então eu era a Dai que precisava dar conta, que precisava atender, que precisava aconselhar, que precisava orar. E vamos nessa, né? E aí quando eu olhei o meu antes e depois, eu falei, poxa, graças a Deus que deu tempo, né? Não sei se dá para você entender, mas que deu tempo. Deu tempo da Dai se olhar e dentro da própria profissão cuidar da Dai. Porque eu acho que esse é o maior desafio do profissional, né? Ele aplicar nele aquilo que ele faz com os outros. Porque uma palavra, ela convence. Mas o exemplo, ele arrasta toda uma multidão. Contagiante. Né? Então, para mim, assim, hoje eu gosto de cuidar da Dai. Hoje eu gosto de estar com a Dai. Eu gosto de conversar com a Dai. Eu faço muito isso. Uau. Faço muito isso. Dai, pera, tá meio maluca hoje, linda. Tá ruim isso. Tá precisando lavar o cabelo. Vamos lá, é só lavar o cabelo que já vai resolver. Vai resolver. Já vai, entendeu? Eu amo esses papos. Eu gosto, então, hoje eu gosto da minha companhia. Meu Deus. Né? Acredito que há uns meses atrás o papo não era esse, você sabe disso. Olhar no espelho era um desafio. Poxa, mas você é personal. Sim, mas também sou ser humano. E filha de Deus. Filha de Deus. Então, olha isso. Os desafios acontecem. Uau, Dai. E, gente, a Dai, para quem não sabe, né, ela não surgiu do nada, né, já foi falado aqui, mas porque tem pessoas que agora vê lá teu Instagram, indo um pouquinho para as redes, que eu acredito que é bem importante a gente ressaltar. Ela não surgiu de ontem para hoje lá, não. Ela vem trabalhando isso. Sim. E você percebe o impacto dessa influência hoje no digital? Sim. Qual é o seu campo de visão em relação a isso? Dai, conta pra Olha só, no Instagram, por exemplo, era uma plataforma que eu não me via crescendo. Eu não me via em uma crescente, né? Então eu achava que era mesmo dia a dia e estava tudo bem. Então as pessoas começaram a me dar retorno. Dai, coloca um pouco mais do seu dia a dia. Algumas mulheres, mães, Dai, me ajuda, eu não consigo organizar minha rotina. Você tem alguma dica, alguma sugestão de como eu posso fazer isso e aquilo? Ainda assim eu não me via em uma crescente. Né? E aí eu, acompanhada por uma mentora maravilhosa, fazendo mentoria maravilhosa, eu fui entendendo que tinha mais, dá para entrar mais. Então eu precisei renunciar a algumas coisas para ter tempo de organizar outras coisas, né? Então hoje estar no Instagram tem outro impacto, né? Em vidas mesmo, em auxiliar vidas, dar retorno para o meu profissional, com toda a certeza do mundo, né? Não tenho problema em falar que sim, nós somos filhas de Deus, profissionais, queremos prosperar, e tá tudo bem nisso. Está tudo pecado ser próspero. Nos abençoe, precisamos, tá tudo certo. Inclusive, né, queremos prosperar. E vamos, viu? E Deus vai te usar, viu? Amém, ó. Bora. Mas não há um problema, né? Então, crescer... Venho de uma crescente, sei lá, acho que o quê? 2 meses?
Gente, e tem sido incrível. Tem sido incrível. Ela me falou algo interessante. Porque assim, gente, a Day, ela é fora da curva. Quando ela vai, eu já tinha observado Demora um ir, pouco né, esse já. perfil, né? Vai. Esse perfil maravilhoso, porque eu sei que quando vai, e a Day, ela foi além. Então, assim, é muito importante você se conhecer, porque você sabe, você não vai saber apenas os seus limites, aonde eles estão, porque é muito importante, mas também você sabe os novos voos que estão a caminho, você consegue ter percepção. Nessas conversas você fala, papai, realmente, né, não é sobre mim, mas é sobre o que o Senhor quer fazer em mim, através de mim. E desde então eu tenho visto a Day nessa crescente, nesses avanços, e, gente, o mérito é todo dela pelo posicionamento. Isso eu falo que a gente admira, dá até vontade de chorar, porque realmente, às vezes você vai ver algo muito lindo. Eu falo algo assim, uma questão da parte de autossabotagem, Day, é como se fosse, às vezes, um tabuleiro de xadrez. Você pode ser o rei ou a rainha, mas se você continuar pensando como peão, assim você vai ser. E aí eu percebo que tem muito rei e rainha que pensa como peão e não sai do lugar, e tá tudo bem, eu vou te respeitar. Mas é lindo quando você sabe o seu potencial e você se porta como uma dama, como uma rainha, e você fala, eu vou, porque eu sei, a minha identidade ela está firmada em Cristo. Ele tem o melhor para minha vida e eu sigo avante. E aí, desde então, eu tenho visto a Day cada vez mais operante. Gente, no microfone, assim, ó, eu estou sonhando com esse microfone. E ela tá lá, maravilhosa, gravando um stories. E aí, você tinha comentado algo que eu achei muito incrível, que algumas pessoas falaram pra você, nossa, eu não sabia que você falava tão bem. Eu falei, nem eu sabia que eu falava bem. Como que foi esse tesouro aí sendo desvendado, Day? Você sabe, Jaque, que quando o Senhor nos... Tudo volta para Cristo. Me perdoa até, porque não é assim, né? Uma forma religiosa. Dai, você só... Já me perguntaram isso, só um adendo assim, né? Dai, você só tem de cristão? De jeito nenhum. Imagina. Não, eu não tenho problema nenhum com nenhuma denominação, religião, nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Não atende só cristão, mas é que tudo volta para Cristo, então acaba ficando, né? Mas como foi que você descobriu? Você me perguntou, né? Como que você descobriu essa fala, essa facilidade, que não é assim também, né? Tão fácil, mas como você descobriu isso? Você sabe que o Senhor nos chamou para ministrar a palavra de Deus, né? E ministrando a palavra de Deus, você entende que você precisa ser um pouco mais solto, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu precisei ficar um pouco mais aberta a isso. Mas puxando para o meu profissional, eu trabalho com pessoas, né? Então, por que eu ficaria tão intimidada? Eu tenho refletido muito nisso. E acuada com uma câmera, por exemplo, sendo que quando eu trabalho com pessoas que são mais importantes do que uma câmera, não desmerecendo toda, né, tecnologia, mas por que eu me intimido tanto com uma câmera e com a Jaque, que é uma pessoa que tem um coração que pulsa, eu trato com normalidade. Então eu percebi isso e eu comecei a me soltar um pouco mais. Então acho que esse foi, não sei se deu para fazer uma comparação. Foi destravar. E foi incrível. Hoje atendendo no Instagram, por exemplo, dando mais as caras lá, eu tenho alunas que não são do Brasil, eu faço consultoria, né, como aluna nos Estados Unidos, tenho uma em Portugal, tenho uma no Tennessee, então eu tenho algumas alunas fora, e eu percebi, não dá para ficar no nosso mundo, não dá para pensar fora da caixa, né? Precisamos ir, ó o id ali, ó. E eu falo que a rede social, as redes, elas vieram como essa oportunidade, porque numa conversa com a Day, nós chegamos nesse ponto, né? Vai ter pessoas que, as privilegiadas, vão ter a Day mais de perto, outras vão ter a Day ali, mas vão ter a mesma Day, mas ali no celular dela, em contato com uma mentoria, em contato com um desafio que eu vou lançar agora, falando em desafio da vida, a vida já é um desafio. A vida já é um desafio. E aqui não tem script, nem roteiro, tá? A vida já é um desafio. Vamos começar por aí. Mas, gente, a Day, ela lançou um desafio, que é claro que eu estarei lá participando a partir de agora. E fala um pouco melhor sobre esse desafio, Day. Até porque eu estava falando com ela aqui antes de entrarmos ao vivo, que muitas mulheres têm essa limitação em estar indo até o local para treinar e tudo mais. Explique com detalhes o desafio, nós vamos deixar o
o QR Code aí, é só você virar. Brincadeira, mas nós vamos deixar um link. Você vai entrar em contato com a Dai e você vai se inscrever, porque eu quero te ver lá nesse desafio, gente. Eu preciso te ver lá. Fala lá, Dai. Bora. Falando do desafio, né? Eu não gosto de trabalhar falando de musculação só pensando em externo, só no corpo, né? Então, eu trabalho cuidando da saúde, eu nunca escondi disso, eu gosto, nunca escondi isso, eu gosto. Então, o desafio serão 7 dias de treino em casa, 30 minutos, apenas isso. É um grupo fechado no WhatsApp. Dai, por que não faz uma live no Instagram? Ora por isso, talvez aconteça um dia, mas por enquanto é um grupo fechado no WhatsApp. Então, serão 6 dias onde as meninas vão treinar em casa, cada uma no horário que conseguir, são 30 minutos. Todos os dias eu vou mandar lá um vídeo do treino, vou explicar o que precisa ser feito, 30 minutinhos por dia. Vai treinar com o quê? Com o que tiver, com a cadeira, com o sofá, com a almofada, com o cabo de vassoura, com a amaciante, com o que tiver, com a criança que está amamentando, com o que tiver. Então, nós treinaremos 6 dias, 30 minutos por dia. Perfeito. Estarei ativamente no grupo, dando sugestões, dando dicas. Então, na totalidade, as meninas terão a minha consultoria por 6 dias e o 7º dia nós estaremos juntas em um treino ao vivo. Meu Deus, que lindo! Né? Então, eu estarei junto com as meninas para fechar esse ciclo de desafio. Dai, mas por que desafio de 7 dias? Tem toda uma profundidade. Se você participar, você vai entender. Deus me entregou uma palavra sobre isso e tem uma base. Então, não vou abrir tudo, mas existe um fundamento. Então, poxa, eu não consigo ir até a academia, Dai. Tá tudo bem, nós vamos resolver esse problema, porque nós vamos cuidar da sua saúde. Talvez planos, sonhos e projetos não saíram do seu papel ainda, porque te falta ânimo e saúde para cumprir. Então, eu estou aqui para ajudar. Ô, Dai, começando o desafio, qual data? Em qual data? O desafio começaríamos agora no domingo, mas iniciaremos no sábado que vem, que é dia... Esqueci. Amei, acho que é dia 14. Dia 14. Dia 14, no outro sábado. No outro sábado, dia 14. 14. Sábado, dia 14, começa o desafio. Por quê? Porque eu quero estar com as meninas no 7º dia ao vivo, então preciso que seja no final de semana. Ai, e por que sábado? Porque todo mundo usa o argumento de segunda-feira eu começo. Não, na segunda-feira eu faço. Não, nós vamos começar no sábado mesmo. Já vamos quebrar o paradigma logo no começo. Amém. Eu estarei lá, já vou entrar nesse grupo. Sim. E assim, a parte melhor a gente sempre deixa pro final, sabe por quê? Olha o bônus, gente. O valor é muito simbólico, Dai. Eu muito coloquei um valor simbólico para acolher mesmo as pessoas. Lindo. Com certeza vai me abençoar, eu não tenho dúvidas disso, né? Perfeito. Mas você quer que eu fale o valor? Por favor. O valor da inscrição é o bônus. R$30. Olha o bônus. Para as minhas alunas de consultoria, quero aqui pedir perdão. Vocês devem estar falando, como assim? A consultoria tá R$30? Porque elas fazem consultoria e sabem que não é. É outro valor. É outro valor, não é dentro desse padrão. Mas o atendimento é o mesmo, o amor é o mesmo, a entrega é a mesma e o princípio é o mesmo também. Mas existe um chamado para esse tempo e eu acredito na voz de Deus. É um tempo oportuno. Sim. Eu acredito bem de motivação, Motivacional, né? sim. Tá sendo nesse sentido, é um propósito que vai gerar uma motivação que vai além. Então, com esse valor simbólico para te acolher, minha amada, por favor, leve uma amiga, é o mínimo. Por favor, você vai entrar nesse grupo com uma amiga. E aí o negócio vai ficar bacana. Sim. Porque assim, realmente, Dai, as mulheres precisam despertar. E mulheres, volta um pouquinho para a voz sabotadora ou para a voz fortalecedora. É o que você vai ouvir agora. Eu tenho certeza que a sabotadora já bateu aí. Ai, mas R$30 eu não vou ter agora. Ai, não sei. Ai, olha aí, ó, chegou. Já foi. Ai, eu não tenho instrumento em casa. Ai, eu não tenho leg. Eu não sei os absurdos que a Dai deve escutar para as pessoas procrastinarem aí a saúde, o treino. Mas eu sei que essa historinha você acabou de contar agora para sua mente. Então, coloque essa história de lado. Vem para a voz fortalecedora e vamos entender que isso é uma prática necessária, não é opcional. É necessária. Então, eu te desafio a estar comigo. Para quem me acompanha também nas minhas redes, por gentileza, vamos fazer isso por nós. Sim. Ah, mas eu tenho filho. Quando você cuida de você, ok, você está cuidando dele. Sim. Então,
Até É porque sobre a isso. mãe, se faltar a saúde, se faltar a mãe, sou eu que cuido do meu filho. Se faltar você, quem vai cuidar, né? Eu tenho filho e tal, então o teu marido precisa que você Exatamente. cuide de você. Até Então, porque a nossa saúde tem que ser a prioridade, né? começa, né, Sim. Dai? Então a gente precisa partir desse Sim. princípio aí. E Dai, eu quero que você encerre esse podcast aqui com a sua chave de ouro final aí. Ah, meu Deus. Porque eu sei que, como você falou, é um encontro que foi Sim. construído por um propósito. Isso nós não temos dúvidas. Nós não sabemos a dimensão, quantas pessoas vão acessar esse vídeo, mas eu creio desde já que se você ficou até aqui, esse era um tempo do Senhor, um tempo que o Senhor preparou para você ouvir o que foi falado, mas não apenas deixar com que permaneça aí na tua mente. Eu gostaria muito que você viesse para a prática, eu gostaria muito que você alimentasse, filtrasse sim algumas coisas, mas que você falasse, poxa, esse é um tempo talvez para eu refletir e me levantar e perceber talvez o que eu tenho perdido. Eu vejo que é um tempo de resgate. Perfeito. É o que eu tenho ouvido do céu. Uau. O que eu tô fazendo? Eu perguntei, Senhor, o que o Senhor tá fazendo? Por que dessa movimentação? Por que da Jaque? Por que dessa galera junto? Por que da Fabi, do Rafa, que é nutricionista? Por quê? Uau. O Senhor falou, porque é um tempo de resgate, né? Então, embora eu tenha uma escutativa, Jaque, eu preciso fazer menção de que eu não tenho problema algum em falar que você é maravilhosa, né? Então, você, meu Deus... O terapeuta que para mim cuida do corpo, da alma e do espírito ao mesmo tempo. Coisa linda. Então, nós trabalhamos juntos. Sim. Para quê? Para fazer um resgate. Há um tempo onde o Senhor, ele tem resgatado a sua igreja de muitas crenças, mas as mulheres de forma específica, alguns homens também, nada contra os homens, não somos feministas nesse ponto de, não, tem que ser só as mulheres, né? Imagina. Mas há um resgate sobre as mulheres. Um resgate sobre as famílias, sobre sonhos, planos e projetos. É como se as mãos do Senhor estivessem descendo e, sabe, é como se fosse, sabe aquele muque que desce, pega aquele negócio e sobe puxando? É isso que eu vejo o Senhor fazendo. E ele tem te usado para isso também. Embora eu faça uma escutativa, preciso não chorar, né, gente? Meu Deus. Embora eu faça uma escutativa, existem coisas que você faz que eu não faço. Uau. Então, glória a Deus pela sua vida. E eu sei que tem muito por vir ainda. A reciprocidade grita nessa sala. A reciprocidade grita nessa sala. Porque eu fui atrás dela. Não, Dai, você vai ter que lembrar de mim. Eu estudei com você, não na mesma sala ali, mas nós temos até fotos juntas. Meu Deus, você tem essa foto pra gente colocar nas redes sociais? Eu vou ter que localizar essa foto. Vou atacar as gavetas da minha mãe. Tem inteligência artificial. Nessa época não tinha. Uma faixa de cabelo maravilhosa, do piu-piu. Coisas lindas, mas, gente, não sei nem quem lembra do Piu Piu, não vou revelar muito, não. Alguns nem sabem o que pessoal, mas Dai, ela realmente é essa mulher que chega, ela marca ambiente, ela tem entrega, assim como ela honrou minha vida, eu quero sim honrar dela, porque quando ela chegou para somar. Glória a Deus. E a minha oração foi apenas uma, Senhor, me revele as suas amigas, me revele pessoas que têm um coração igual ao teu. Eu preciso aprender com elas, mas também talvez eu tenha algo para compartilhar com elas. E desde então, gente, tem sido uma troca. Então, Deus, ele é lindo. E você, mulher, eu te encorajo a buscar pessoas assim para estar do teu lado. Para quem caminha comigo, eu sempre falo, não esteja perto de referência. Esteja perto também de mulheres que você pode aprender para chegar o dia que você vai estar próxima de mulheres que você vai ensinar. Porque essa é a lei da caminhar vida. com pessoas maiores. Acho que a chave é essa. Caminhar com pessoas grandes. Não tem problema, tá tudo bem. A pessoa ser melhor do que você. E reconheça. Ser bonita, assim, ó, tá tudo bem. Olha, aqui a beleza. Ela tem referência de beleza. Não há uma competição. Não. Quando entendemos isso, há crescimento e avanço. O próprio Jesus disse, né? No meu nome farão coisas iguais ou maiores do que aquelas que eu fiz. Olha, eu acredito, você forma pessoas, elas farão talvez coisas maiores do que você faz, Jaque. Amém. Sabe? Meu Deus, eu creio nisso. Essa tem sido a oração. E Dai, pode fechar o nosso programa. Eu te agradeço por esse tempo. Eu sei que o tempo é vida, tá? Tempo não é dinheiro. Dinheiro a gente perde, trabalha, ganha de novo. Vida não. E hoje a Dai, ela dedicou vida aqui comigo. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela sua vida, por esse tempo. E é isso, obrigada por tudo, viu, Dai? Amo sua vida, linda! Quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigada pela oportunidade.
Que Deus abençoe você, o seu trabalho, que continue nessa crescente em nome de Jesus. Espero vê-las, né, no desafio. Bora. Procurem a Jaque, ela é maravilhosa também. Quem não segue ainda ela, segue ela, porque é maravilhosa. Por favor. É isso, obrigada. Gente, obrigada. Beijão. Se cuidem.